Olá e seja muito bem-vindo ao Palavra Viva Online. Que alegria ter você conosco em mais um momento de reflexão e crescimento em nossa jornada de fé. Hoje vamos mergulhar em uma verdade poderosa que pode literalmente reescrever a história da sua vida. Você já parou para pensar que existe uma força atuando em você, através de você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, esteja você consciente disso ou não? Sim, essa força real é palpável e ela tem o poder de moldar a sua realidade. Essa força é a fé. A Bíblia, nossa bússola de sabedoria, já nos revelava em Hebreus 11:1 que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E surpreendentemente, séculos depois, grandes pensadores e pesquisadores do sucesso humano, como Napoleon Hill, após dedicar décadas a estudar os maiores realizadores da história, chegaram a uma conclusão semelhante. A fé é o elixir eterno, que dá vida, força e ação ao impulso do pensamento. Em outras palavras, aquilo que você acredita com convicção, aquilo que você nutre em seu coração e em sua mente, você acaba criando. Sua realidade externa, meus amados, é o espelho fiel da qualidade da sua fé interna. Se a sua fé, ou a ausência dela, está ancorada no medo, na dúvida, na escassez, na incapacidade, então, inevitavelmente, sua vida refletirá limitações, frustrações e uma sensação de estagnação. Mas se, ao contrário, sua fé está solidamente fundamentada na certeza da abundância, da capacidade de superação, da realização de sonhos e propósitos divinos, então, com toda a certeza, sua vida florescerá de maneira extraordinária. Mas a fé genuína não é esperança. Fé é saber que, mesmo sem ainda ver o resultado materializado, a vitória já foi conquistada no invisível, no reino do Espírito, e apenas aguarda o tempo perfeito da manifestação. Convicção inabalável. Neste vídeo, vamos juntos desvendar como ativar essa fé criadora em sua vida, como identificar os inimigos silenciosos que a sabotam, e o mais importante, como consolidar essa força em hábitos diários que transformarão seus pensamentos em conquistas reais e extraordinárias. A transformação que você busca não está em um mundo externo ideal. Ela começa e se consolida dentro de você. Prepare-se para despertar essa força. Jesus, o maior mestre que já existiu, nos deixou uma promessa poderosa em Mateus 17:20 ao dizer: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa não é apenas uma metáfora bonita ou um ensinamento abstrato. É um princípio espiritual e mental profundo. Pense na metáfora do monte. Ela representa os obstáculos gigantescos, as barreiras aparentemente intransponíveis que surgem em nosso caminho, sejam desafios financeiros, de saúde, de relacionamento, ou até mesmo nossos próprios limites internos. A fé verdadeira tem o poder de alterar as circunstâncias mais difíceis, de romper as barreiras mais sólidas, de transformar realidades aparentemente imutáveis. Napoleon Hill comprovou isso estudando a vida de homens e mulheres extraordinários. Pessoas como Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica, ou Henry Ford, que foi desacreditado inúmeras vezes antes de revolucionar a indústria automobilística. Eles não apenas o sucesso, meus irmãos. Eles acreditavam no sucesso. Eles o sucesso antes que ele existisse. Eles sentiam o sucesso como algo já conquistado, mesmo enquanto o mundo à sua volta duvidava, zombava e dizia que era impossível. É esse tipo de fé que cria novas realidades. Não é uma fé que espera passivamente. É uma fé que age com convicção, não com base no que se vê, mas na certeza do que se crê. Constrói ativamente. Mas talvez a pergunta que esteja ecoando na sua mente agora seja: se a fé tem esse poder todo, por que tantas pessoas continuam presas na escassez, na dúvida e no medo? Por que tantos sonhos morrem antes de sequer começar a florescer? A resposta é simples, mas profundamente impactante, porque a maioria das pessoas alimenta mais seus medos do que sua fé, porque a maioria cultiva pensamentos de fracasso, de insegurança, de incapacidade,
E aquilo que você cultiva em sua mente, cedo ou tarde floresce em sua vida, Provérbios 23:7, nos adverte de uma verdade universal. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que você pensa repetidamente se torna sua crença. Sua crença molda suas ações, e suas ações constroem sua realidade. É um ciclo. Napoleon Hill reforça isso ao dizer: a mente é como um jardim. Se você não plantar flores, ervas daninhas crescerão por conta própria. Ou seja, se você não cultiva ativamente pensamentos de fé, de conquista, de possibilidade, de cura, de abundância, sua mente será invadida automaticamente pelas ervas daninhas da dúvida, do medo e da limitação. Por isso, hoje, o convite é claro e urgente. Você precisa assumir o controle do que planta na sua mente. Você precisa alimentar sua fé como quem cuida de um fogo precioso, protegendo-o, fortalecendo-o e mantendo-o aceso contra qualquer vento contrário. Atenção! Ter fé não significa ignorar os desafios. Não é uma fuga da realidade. Ter fé é enxergar dos desafios, é olhar para a adversidade e ainda assim afirmar com convicção: isso também vai passar. Eu vencerei. Deus está comigo. A fé é o alicerce sobre o qual os grandes sonhos são construídos. É a ponte entre o invisível e o visível. É a força silenciosa que move o mundo em favor daqueles que ousam acreditar. Além, Jesus enfrentou tempestades, rejeições, traições e nunca deixou sua fé vacilar. E você? Quanto da sua fé está ativa hoje? Quanto da sua vida é construído a partir da convicção inabalável de que você nasceu para vencer? Se você sente que até agora sua fé estava adormecida, enfraquecida pelas circunstâncias da vida, saiba que é totalmente possível reacendê-la. A fé é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna, ativando a fé criadora na prática. Agora que você entendeu que a fé é a força que cria a realidade, é hora de mergulharmos ainda mais fundo. O que realmente significa ativar a fé como força criadora em seu dia a dia. Fé criadora é muito mais do que simplesmente acreditar que as coisas vão melhorar. É construir dentro de si uma certeza tão sólida, tão viva, tão inabalável, que ela começa a moldar sua forma de pensar, suas emoções, suas decisões e, por consequência, sua realidade. Napoleon Hill descreve essa dinâmica magistralmente. Tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Repare, não basta apenas, é preciso. E não uma crença frágil, cheia de dúvidas, mas uma fé que grita silenciosamente dentro de você. É meu, já é real, está feito. É esse tipo de fé que transforma sonhos em conquistas. Conceber, acreditar. A Bíblia confirma isso de forma ainda mais poderosa. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Quando você acredita com convicção absoluta, seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Seu foco se aguça, suas ideias se multiplicam, suas ações se alinham automaticamente com o que você acredita. Você começa a agir como quem já venceu. E com o tempo, a realidade externa se curva diante da sua realidade interna. Pense novamente nos grandes realizadores da história. Steve Jobs visualizou a revolução tecnológica muito antes de lançar o primeiro iPhone. Walt Disney acreditava tanto em seu império de sonhos que continuou desenhando e sonhando mesmo quando os bancos o chamavam de visionário louco. Esses homens tinham algo em comum: uma fé criadora ativa e persistente. Eles viam o que ninguém via e, por isso, criaram o que ninguém imaginava possível. A fé verdadeira altera sua postura, sua energia, sua determinação. Ela não elimina os desafios, ela te dá força para atravessá-los. Mas atenção, a fé criadora não é ilusão, não é sentar no sofá esperando que milagres caiam do céu. Fé verdadeira exige ação alinhada. A Bíblia é muito clara em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que acreditar sem agir é o mesmo que plantar uma semente e nunca regá-la. A fé é o motor.
mas a ação é o combustível. Quando você une fé viva com ação constante, você cria uma força imbatível. Você se torna uma pessoa que não apenas sonha, mas constrói, não apenas deseja, mas realiza. É nesse ponto que a maioria falha. Eles acreditam por um momento e depois, diante das dificuldades, deixam a dúvida entrar. A dúvida é o maior inimigo da fé criadora. Como disse Jesus a Pedro quando este começou a afundar ao caminhar sobre as águas: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14:31. Pedro começou cheio de fé, caminhando sobre o impossível, mas no momento em que deu atenção ao medo e à dúvida, afundou. Assim também acontece na vida. Enquanto sua fé está focada na vitória, você avança sobre as águas turbulentas, mas quando sua mente se volta para o medo, você afunda. A dúvida corrói a força da fé, e sem fé não há criação. Apenas a repetição dos velhos padrões. Por isso, é vital alimentar diariamente sua fé. Napoleon Hill aconselhava: alimente sua mente apenas com imagens, pensamentos e emoções que estejam em harmonia com o futuro que você deseja criar. Isso significa que tudo o que você consome, seja informação, conversas, entretenimento, está moldando sua fé para o bem ou para o mal. Se você se alimenta de notícias negativas, de comentários pessimistas, de pensamentos derrotistas, está envenenando sua fé. Mas se você escolhe nutrir a mente com ensinamentos poderosos, com histórias de superação, com afirmações positivas, com a palavra de Deus, você fortalece sua fé até que ela se torne inabalável. A fé precisa ser cultivada como um músculo, precisa ser treinada, exercitada, expandida. E como fazer isso na prática? Comece se perguntando: em que eu estou acreditando hoje? Minhas crenças estão me impulsionando ou me limitando? Minhas ações estão alinhadas com a vida que eu desejo criar? Se a resposta revela desalinhamento, é hora de mudar. É hora de declarar com força: minha fé cria meu futuro, e começar a agir de acordo. Lembre-se, você não pode colher uma vida de sucesso semeando uma mente de dúvida. Se a fé é a força que cria a realidade, o que poderia ser mais perigoso do que permitir que essa força seja sabotada? A verdade é que muitos não falham por falta de capacidade ou oportunidades. Eles falham porque permitem que inimigos silenciosos corroam sua fé antes mesmo dela florescer. Hoje, vamos identificar esses inimigos e, mais importante, aprender como vencê-los. O primeiro e talvez o mais mortal deles é o Napoleon Hill foi categórico ao afirmar: o medo é o principal inimigo que devemos enfrentar antes de alcançar qualquer grande realização. O medo paralisa. O medo gera dúvida. O medo faz você questionar se é capaz, se é merecedor, se é possível. E a Bíblia alerta sobre isso repetidamente. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. O medo é a ferramenta que sabota sonhos antes mesmo deles ganharem forma. Pense em quantas vezes você deixou de agir por medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder, medo do desconhecido. Cada vez que você se rende ao medo, está drenando a energia vital que deveria estar alimentando sua fé. E onde o medo cresce, a fé morre. Medo, o segundo inimigo poderoso da fé, é a dúvida é como uma rachadura na fundação de uma grande construção. Se não for corrigida rapidamente, ela compromete toda a estrutura. Pedro, ao caminhar sobre as águas, nos deixou uma lição eterna. Enquanto manteve seus olhos em Jesus, enquanto alimentou sua fé, ele fez o impossível. Mas no momento em que olhou para o vento e as ondas, duvidou e começou a afundar. Jesus, então, perguntou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. A dúvida enfraquece a mente. A dúvida adia decisões. A dúvida transforma oportunidades em frustração. Dúvida, o terceiro. Inimigo silencioso da fé é muitos alimentam a fé por alguns dias,
mas adiam a ação. Pensam: vou começar amanhã. Vou esperar o momento certo. Preciso estar mais preparado. Mas a procrastinação é uma ilusão. Ela mata sonhos silenciosamente, um dia de cada vez. Napoleon Hill advertiu: a procrastinação é o assassino oculto da oportunidade. O momento perfeito nunca virá. A fé verdadeira age no presente, mesmo com medo, mesmo com incertezas. Procrastinação. Há ainda outro inimigo sutil: o cercar-se de pessoas negativas, que duvidam, que reclamam, que vivem na escassez, mina sua fé sem que você perceba. A Bíblia nos adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se você constantemente ouve palavras de derrota, de medo, de limitação, sua fé começa a enfraquecer. Você precisa proteger seu ambiente com a mesma seriedade com que protege um jardim de pragas. Assim como um agricultor cerca suas plantações para evitar predadores, você deve cercar sua mente de tudo que fortaleça sua fé. Palavras positivas, livros edificantes, relacionamentos que impulsionam, informações que inspiram. Ambiente. A resposta está em 3 pilares essenciais. Reprogramação da mente. Todos os dias você deve alimentar sua mente com afirmações poderosas. Não apenas repetições vazias, mas declarações carregadas de emoção e convicção. Por exemplo: minha fé é inabalável. Eu sou digno da vida que desejo. Cada passo que dou me aproxima da minha realização. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Portanto, ouvir diariamente palavras de vida, fé e vitória é fundamental. Ação consistente. A fé sem ação é morta. Você precisa agir mesmo sem garantias. Precisa dar passos de coragem, mesmo sem ver o caminho completo. A cada pequena ação tomada com fé, você reforça sua própria crença de que é capaz. E a fé alimentada pela ação cresce exponencialmente. Proteção do ambiente. Afaste-se de ambientes tóxicos. Reduza o tempo com pessoas negativas. Aumente seu contato com quem acredita em crescimento, superação e realização. Lembre-se, você se torna semelhante às pessoas com quem mais convive. Se quer fé forte, conviva com quem tem fé forte. E, acima de tudo, nunca, jamais, subestime a influência dos seus pensamentos diários. Napoleon Hill escreveu: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Se seus pensamentos são de medo, dúvida e escassez, você colherá medo, dúvida e escassez. Se seus pensamentos são de fé, vitória e abundância, você colherá fé, vitória e abundância. É uma lei tão imutável quanto a lei da gravidade. Então, neste momento, faça uma escolha consciente. Escolha focar na possibilidade, não na limitação. Escolha agir apesar do medo. Não esperar que o medo desapareça. Escolha acreditar que o melhor ainda está por vir e caminhar em direção a ele. A força da sua fé será testada, mas também será fortalecida a cada desafio superado. Os grandes homens e mulheres da história não foram isentos de dificuldades. Eles apenas decidiram que suas crenças seriam maiores que seus medos. E você também pode. Agora que você conhece o verdadeiro poder da fé como força criadora e os inimigos que a sabotam, a pergunta final é: como aplicar tudo isso no dia a dia de forma prática e definitiva? A resposta é mais simples e mais profunda do que você imagina. A fé criadora se manifesta todos os dias nas pequenas escolhas, nos pensamentos silenciosos, nas palavras que você profere e nas ações que você realiza. A primeira chave para viver uma fé ativa é: seus pensamentos são sementes. Cada pensamento de vitória, de esperança, de abundância é uma semente lançada no solo fértil da sua mente. Da mesma forma, cada pensamento de medo, de dúvida, de escassez é uma erva daninha que precisa ser arrancada imediatamente. Napoleon Hill afirmou: a mente humana traduz em sua realidade física qualquer pensamento de natureza dominante que seja emocionalizado e misturado à fé. Ou seja,
O que você pensar com fé ouve e com intensidade, você acaba vivendo. Portanto, treine sua mente diariamente para pensar como quem já venceu. Quando surgir uma dúvida, contraponha-a imediatamente com uma afirmação de fé. Quando a ansiedade bater, respire fundo e visualize a vitória. Você não precisa esperar ter todas as respostas para agir com fé. Precisa apenas decidir que sua mente será um templo de crenças fortalecedoras, não um depósito de medos. Acredita, a segunda chave é: as palavras têm poder criativo. A Bíblia ensina em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você declara com constância molda a sua atmosfera, a sua energia, seu futuro. Pare de dizer: eu não consigo, isso é impossível para mim, eu nunca terei sucesso. E comece a declarar: eu sou capaz. O impossível é apenas o próximo passo da minha fé. Eu estou criando minha nova realidade. Fale como quem já está a caminho da vitória, não como quem lamenta a derrota. Cada palavra de fé é como uma pedra colocada na construção do seu futuro. Falar com fé. A terceira chave é: fé sem obras é morta. Fé verdadeira se traduz em ação intencional. Comece com pequenas ações diárias que estejam alinhadas com a vida que você deseja criar. Se deseja prosperidade, comece organizando suas finanças com sabedoria. Se deseja saúde, comece com pequenas escolhas saudáveis hoje. Se deseja crescimento profissional, comece estudando e aplicando novos conhecimentos. Não espere por condições perfeitas. Haja hoje com os recursos que tem, com a fé que possui. Cada passo dado em fé gera novos caminhos, novas possibilidades, novos milagres. Agir com fé há um ingrediente extra, muitas vezes esquecido, mas absolutamente essencial para consolidar a fé criadora. A gratidão é o amplificador da fé. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você agradece, mesmo antes de ver o resultado, você está declarando: eu já creio, eu já recebi. Napoleon Hill também observou isso ao estudar os homens de sucesso. O hábito da gratidão constante libera forças poderosas que trabalham a favor daquele que a pratica. Comece hoje mesmo um exercício simples e transformador. Todas as manhãs, escreva 5 coisas pelas quais você é grato. Todas as noites, agradeça pelas vitórias do dia, mesmo que sejam pequenas. A gratidão move sua mente da falta para a abundância. Ela coloca você na frequência da realização. Ela reforça sua fé e cria um ciclo virtuoso de crescimento. Gratidão, agora junte tudo isso. Pense com fé, fale com fé, haja com fé, seja grato com fé, e você verá sua realidade se transformando diante dos seus olhos. Não porque as circunstâncias mágicas mudaram, mas porque você mudou. E quando você muda internamente, todo o universo responde. Jesus disse em Marcos 11:24, portanto, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A fé não espera para ver para crer. Ela crê e por isso vê. Grande verdade é que a vida que você tanto deseja já existe no invisível, esperando apenas que você acredite com força suficiente para trazê-la para o visível. Você não é vítima do destino. Você é co-criador do seu futuro. A força está e sempre esteve dentro de você. Agora é o momento de assumir esse poder. Agora é o momento de declarar com toda a convicção: minha fé cria meu futuro. Que esta mensagem possa abençoar ricamente a sua jornada. Se este conteúdo tocou o seu coração e te inspirou a ativar a sua fé criadora, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. É uma forma simples, mas poderosa, de espalhar essa luz. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no Palavra Viva Online para não perder nossos próximos vídeos e continuar fortalecendo sua fé e sua vida. Deixe um comentário abaixo compartilhando. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para fortalecer sua fé criadora? E por último, mas não menos importante, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama.
e que precisa relembrar que ainda há poder, esperança e um futuro brilhante, tudo dentro de si. Porque quanto mais você espalha a luz, mais luz retorna para você. A decisão está nas suas mãos. Você pode voltar à rotina de sempre, ou pode iniciar hoje a construção consciente da realidade que você sempre sonhou. A vida abundante que você deseja começa com uma escolha. A escolha de crer, a escolha de agir, a escolha de criar. E essa escolha você pode fazer agora.